Jesus havia dito que seria preciso lembrar as coisas que ele disse e o homem não soube entender, que o Consolador enviaria para melhor explicar, e para a humanidade outras lições ele iria trazer. De modo figurado muita coisa Jesus explicou. O homem orgulhoso muitas delas não quis aceitar. Então era preciso que o tempo passasse também e amadurecessem as ideias para ele chegar. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. Que o Consolador enviaria para melhor explicar, e para a humanidade outras lições ele iria trazer. De modo figurado muita coisa Jesus explicou. O homem orgulhoso muitas delas não quis aceitar. Então era preciso que o tempo passasse também e amadurecessem as ideias para ele chegar. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Então vamos nesse momento, agradecidos a essa oportunidade de estarmos aqui,
peço a vocês que me acompanhem, no pensamento, a nossa prece de agradecimento a essa equipe que prepara todo esse ambiente para que a gente possa então realizar o nosso estudo. Mestre Jesus, em teu amor infinito, conceda-nos a tua paz. Ensina-nos a viver e a servir dentro da paz. Conserva os nossos corações no caminho da paz. Auxilia-nos, Mestre, para que possamos compreender uns aos outros no clima da paz. Mestre Jesus, em tua infinita misericórdia, nos abençoe com a sua paz, agora e sempre. Que assim seja. Uma boa tarde de estudo para todos. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar de um sentimento que todos temos, né? Até porque é um sentimento natural, normal e até saudável. Então, falar não tenho ciúmes é algo meio complicado, porque somos seres humanos e o ciúmes faz parte do sentimento, das emoções humanas, ok? O que nós vamos falar realmente é do ciúmes doentio, aquele que essa emoção, esse sentimento saiu do controle. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que entender que ele é um híbrido do amor, tá? Então, ele é uma transformação, uma modificação de um sentimento, de uma emoção básica chamado amor. E ele existe entre pessoas, entre coisas, entre animais. Então o ser humano tem ciúmes das coisas que pelo menos ele acha que é dele. Então é natural ele ter ciúmes de alguém, é natural ele ter ciúmes de algo material, é natural ele ter ciúmes do cachorro ou do gato que ele tem. Tudo aquilo que para ele dá esse sentido de posse, ele tem ciúmes. Então é natural, é normal e até saudável dentro do nosso contexto evolutivo um certo nível de ciúmes. Então se alguém aqui tem ciúmes, fique tranquilo em relação a isso. Mas alguém aqui já teve um ciúmes descontrolado? Tá. Só eu? É isso? Só eu mesmo? Então tá, então desculpa aí, pessoal. Vamos voltar, né? Vamos voltar. Que acho que eu estou com a turma errada, então. Né? Acho que eu estou com a turma errada, ok? Então vamos lá. Então do planeta de provas e expiações vocês estão falando? Tá, né? É que eu estou lá ainda, pessoal, esse que é o problema, entendeu? Então ele é normal, ele é saudável até certo ponto. Todo ser humano tem ciúmes. No nosso atual momento evolutivo, o ciúmes faz parte, né? Faz parte para que a gente justamente entenda e trabalhe em cima dele. O ciúmes exagerado não é amor. Então veja, quando eu lá em cima eu falei, é um híbrido do amor, até aí sem problema nenhum. Mas o ciúmes exagerado não é amor, é controle. É uma afetividade doentia. Mas a palavra exagerado aqui, ó. Então, quando a gente percebe que ele está incomodando, que ele está doendo, que ele está saindo do controle, que ele está nos angustiando, ou a outra pessoa que está conosco está sentindo toda essa pressão, é porque ele já saiu da condição de ser um sentimento saudável. Ele está corroendo quem sente e quem sofre com os ciúmes. Ok? Pode falar, Lígia. Esse ciúme exagerado, doentio, ele pode advir de uma obsessão de uma encarnação anterior, onde duas pessoas se encontram aqui, né? E esses ciúmes que eles sentiam. Pô, não, sim. Então, a pergunta da Lígia, se a gente pode estar trazendo esses ciúmes de reencarnações anteriores. A resposta é sim. Ok? Porque nós somos uma herança de nós mesmos. Nós trazemos toda uma carga espiritual de nós mesmos, de outras existências. Então, quando a gente pensa que o processo evolutivo é uma escada que só sobe,
que só sobe, quer dizer que na reencarnação passada eu estava necessariamente no degrau inferior. Se eu estava no degrau inferior, significa o quê? Que alguns sentimentos eram mais incontroláveis ainda, eu era mais instintivo ainda, eu era mais carente ainda. Então, a evolução sendo uma escada de infinitos degraus, onde só sobe aquilo que hoje me incomoda, ontem fazia parte do meu dia a dia. Hoje está me incomodando, mas até ontem eu achava que aquilo era normal e era natural. Então eu posso trazer esses ciúmes de uma reencarnação passada, de um relacionamento tóxico? Sim, claro, sem dúvida nenhuma. Isso faz parte, mas essa bagagem espiritual somos nós que trazemos. Temos toda uma carga genética, temos uma série de fatores envolvidos em um processo reencarnatório. Mas o principal é o que nós trazemos. Então nós somos herdeiros de nós mesmos. Primeiro ponto. Então, se nós hoje sofremos com ciúmes doentio, é porque esse ciúmes era muito mais intenso em reencarnações passadas. Tudo bem? Então, veja. Aí o medo de perder acelera a perda. Já repararam isso ou não? Porque você começa num descontrole, em uma pressão injustificada, viu? E aí você percebe que a coisa está escapando. Quanto mais você pressiona, pior fica. Não é assim que funciona? O ser humano tem isso. Aliás, toda cobrança não é diálogo, tá? Toda cobrança fragiliza relações. Você quer fragilizar uma relação, seja ela qual for, não necessariamente entre um casal, mas toda cobrança fragiliza relações. Não existe nenhum tipo de cobrança que fortaleça uma relação, seja ela que nível estiver. Cobrança é uma coisa, diálogo é outra. O diálogo é necessário. De vez em quando rola umas DR, não é assim? Também faz parte. Mas cobrança, aquela cobrança de querer mudar o outro, de querer controlar a vida do outro, de ter o controle, isso realmente fragiliza relacionamentos. E aí quanto mais você aperta, menos você tem. A vida é exatamente isso. Até vou fazer essa analogia. É como oxigênio. Quanto mais você aperta, mais sufoca. Deu para vocês entenderem? Nós precisamos de uma quantidade de oxigênio. Se não tivesse oxigênio suficiente, você vai se sentir sufocado. Então, quando a gente está num relacionamento, a gente se sente sufocado. É como se faltasse oxigênio. Entenderam? Então, toda cobrança fragiliza relacionamentos. Seja qual for o relacionamento. Ok? Veja. E temos aqui 5 tipos de ciúmes. Para quem não sabe, existe, né? E as variantes entre eles, do mais leve, vamos dizer assim, até aquele mais extremo, que pode, inclusive, causar a morte de alguém. Nós já ouvimos falar desse tipo de crime. Então, esse ciúme, se não controlado, se não trabalhado, se não tratado, ele pode gerar, inclusive, uma tragédia nesse sentido. Nós já sabemos. E vira e mexe, os noticiários nos mostram alguma coisa nesse sentido. Ok? Então, isso não é novidade para nós. Então, o ciúmes, ele tem 5 tipos de ciúmes. Então, já foi classificado. Freud falava em 3. Freud não está na lousa. Freud falava do ciúme concorrencial. Freud. O que é concorrencial? Tem alguém concorrendo comigo naquele relacionamento. Então, o primeiro nível de ciúmes do que Freud falava, ele chamava de concorrencial. Segundo nível que Freud falava, ele chamava de projetivo. O que é um ciúmes projetivo? No concorrencial, existe uma pessoa, tudo bem? Existe um fato, existe uma situação. Esse é o concorrencial, existe alguém concorrendo comigo. No projetivo, eu estou projetando a minha insegurança, as minhas incertezas, a minha angústia naquele relacionamento. Então não é concorrencial, ele é projetivo. Então toda a minha insegurança eu estou projetando em alguém. Deu para vocês, entenderam? Toda a minha angústia, todas as minhas falhas de comportamento, eu estou projetando em alguém. Então algo que eu não quero rever em mim, ou não quero identificar em mim, é muito mais fácil eu projetar isso em alguém. Então, Freud falava do primeiro concorrencial, do segundo projetivo, e o terceiro nível de ciúmes que Freud falava, chamava de delirante, patológico, doença, precisando de tratamento específico. Então, veja, em 1900, Freud já falava de 3 níveis de ciúmes. Ok? Vamos lá para os nossos 5 tipos de ciúmes.
O primeiro nível de ciúmes é o que eu chamo de normal, natural e saudável. Que é o primeiro nível, todos nós temos, que ele é chamado de cuidadoso, zeloso. Você bate aqueles ciúmes, natural, normal e saudável, você tem ele sob o controle, às vezes você precisa conversar sobre o fato, não tem problema nenhum. Então é esse querer bem, cuidar bem, zelar por aquela pessoa. Isso bate os ciúmes, mas ele é administrável, ele não gera sofrimento, ele não gera dor, um certo incômodo. Deu para vocês entenderem ou não? Um certo incômodo. De repente você vê, né, uma situação que você sabe que não tem nada a ver, mas você percebe que você não ficou confortável com aquela situação, mas você sente que é com você, não tem nada a ver aquilo. Já aconteceu com a gente, já aconteceu? Fala que sim, por favor, porque eu acho que só eu daí. Né? Eu acho que só eu estou nesse processo. Né? Eu já tomei uma de vocês já nos primeiros minutos, ok? Esse é o ciúmes cuidadoso, zeloso, administrável. Então, não tem problema nenhum em relação a esses ciúmes. Perfeito? O segundo é o chamado egoísta, dramático, melodramático, infantil, faz cena, chora, fala que vai morrer, sabe aquelas coisas meio, aquelas chantagens emocionais? É o ciúmes egoísta. Você não olha para mim, você não faz, sabe? Você percebe que existe toda uma chantagem emocional frente a uma situação. Então não é o ciúmes zeloso, não é o cuidadoso, não é o primeiro nível. Ele passa a ser egoísta, mas são atitudes infantis, você percebe que são atitudes infantis, de pura carência. Então faz todo um drama em relação àquilo, né? E nem é tudo aquilo, às vezes não é nada daquilo, mas a pessoa se sente daquela forma, ok? Então é o chamado de, ele ignora a personalidade do outro, as necessidades do outro. Então ele quer tanto para ele, que qualquer situação é um drama literalmente falando. Vira uma novela mexicana, alguma coisa nesse sentido, ok? E você percebe que nem tem tanto para isso. É o de sogra do filho querido, né? Mas eu não ia falar isso, sogra do filho querido. Eu não ia falar, nem ia tocar nesse assunto, tudo bem? Só pensei, ok? Então vamos lá. Então é um ciúme. Você percebe que é infantil? Você percebe que ele não tem sentido? Porque você ignora até o dia a dia da outra pessoa, as amizades das outras pessoas. Não que você queira o mal da pessoa, mas aquilo te incomoda e você percebe que não tem sentido e você faz um drama. É uma imaturidade emocional em relação àquilo. Como criança mesmo. As crianças pequenas são ciumentas? São, mas é a fase, é o momento. A criança pequena ela é egoísta? É, mas faz parte, é o momento. Não tem nenhum problema nesse sentido. Principalmente ver aquelas crianças pequenininhas, né? Fazer aquela cena por causa de uma situação, é natural, é normal. Por quê? Para a criança, o mundo girar em torno dela. Eles veem o mundo dessa forma. Tá? Desde quando eles nasceram, quando estavam na barriga da mãe, eles já perceberam o mundo girando em torno. Os primeiros anos de vida são assim mesmo. Então, para uma criança ter esses ciúmes, ter esses excessos, é normal, é natural. O problema é quando o adulto começa a ter esses excessos, frente a uma situação. Então é o chamado segundo nível de ciúmes, ignora a personalidade do outro, altamente dramático, né? E tem o terceiro, que aí ele é considerado o quê? Dramático, mais dramático ainda. Se o primeiro é egoísta, ignora a personalidade, o terceiro gera um problema tão grave no terceiro, porque ele cria uma história na cabeça dele. Ele imagina uma cena, uma situação. Então esse dramático do terceiro aqui, ele é diferente do primeiro. O dramático aqui, nesse comportamento, ele acha que realmente está acontecendo. E aí nós vamos lembrar de um detalhe que eu passei para vocês um tempo atrás, que nós vivemos simultaneamente em 3 níveis: plano mental, plano astral e plano material. Plano mental, 50% da nossa realidade é aquilo que nós pensamos, já corresponde a 50%. Plano astral, o que é plano astral? É o pensamento alimentado, vitalizado, criando formas, criando imagens, criando situações. Então toda essa dramaticidade começa a girar em torno de nós. Então você imagina a situação.
mais 30%. Então, 50 mais 30, 80% já está resolvido. Não precisa nem para o plano material. Você já está vivendo aquilo, você já está sofrendo aquilo. Que é esse gera sofrimento, esse dramático do terceiro nível. O primeiro ignora a personalidade, mas é aquela coisa leve ainda. Mas o terceiro nível, ele mistura o segundo com o terceiro. Aí se cria uma história, se cria uma imagem, e a pessoa afirma que realmente está acontecendo aquilo. O quarto é o paranoico. Paranoico. O que é o paranoico? É o desconfiado ao extremo. Mas qual é a base dos ciúmes? É a insegurança. Se perguntarem, tá, o ciúmes está aqui, mas qual é a base? O que sustenta os ciúmes? É a insegurança, que é o híbrido do medo. A insegurança é um híbrido do medo. Então a pessoa nesse ciúmes paranoico aqui, ó, ela está onde? Assentada na insegurança. Então ela é desconfiada ao extremo. Tudo para ela é motivo. E por que será que ela vê as coisas, sente a coisa dessa forma? Interessante isso, porque aí você tem um jogo de espelho, que são os nossos centros de força, que estão distorcidos. Ela não confia nem nela. Deu para vocês entenderem? Como ela enxerga a vida de acordo com o seu padrão, ela acha que todo mundo tem o mesmo padrão. Então, quando nós temos um espelho distorcido dentro de nós, você enxerga tudo de forma distorcida. Então, normalmente, nesse ciúmes paranoico aqui, ó, nesse desconfiado ao extremo, a própria pessoa, ela que tem esses ciúmes, que sente esses ciúmes, ela própria falta confiança em si mesma. Ela sabe que ela é extremamente vulnerável. Então, só que ela projeta isso fora dela e passa a viver um ciúmes doentio, literalmente falando, ok? E o terceiro, chamado de patológico. A pessoa no patológico implode e explode. Ela implode por dentro, porque aquilo vai corroendo de tal forma, e continua valendo, tá? Plano mental, plano astral, plano material. Chega a virar uma doença, um transtorno mental, e beira a violência ou até próprio a morte de alguém. Entenderam no paranoico? Então, o quarto caso, paranoico e patológico, precisam de tratamento específicos. Psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas precisam, somente junto com acompanhamento, que eles vão conseguir superar. Agora a pergunta, por onde tudo começou? E que não foi administrado? O primeiro, deu para vocês entenderem ou não? Então veja, tudo começou por aqui, ó, que é natural, que é saudável. Aí nós fomos dando vazão, fomos alimentando, fomos criando situações, e ele foi de alguma forma evoluindo para os outros níveis. Então por isso que eu escrevi, administrável, ele precisa ser administrado. Porque se ele não for administrável, ele vai para o outro nível, e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo. Deu para vocês entenderem? Então, o quinto começa pelo primeiro. Ninguém começa no quinto, ou no quarto, ou no terceiro. Todos nós começamos com desconforto, que não foi administrado, que não foi conversado, e fomos dando vazão e alimentando, e aquilo foi crescendo dentro de nós. Chega um momento que ele vira patológico. E para acontecer uma tragédia, uma desgraça, é 1 minuto. Pode falar. O meu ciúme sempre foi o primeiro, o restante foi do obsessor. Então eu vou repetir porque isso vai ficar gravado. O primeiro ciúmes nosso é o zeloso, é o cuidadoso. O resto foi o obsessor. Gostaram dessa ou não? O obsessor, nessa hora, ele dá uma olhada de longe e fala: sobrou para mim, eu só alimentei, né, algo que já está em andamento. Então, e a gente faz isso mesmo, né? Nós vamos terceirizando. Tudo que a gente vai terceirizando, não é porque tal pessoa, porque tal fez, ou obsessor. Veja, toda vez que eu justifico e terceirizo, eu não aprendo. Em qualquer situação da minha vida, que eu justificar ou terceirizar, seja quem for, a lição fica parada, aguardando uma nova oportunidade. Ela vai se repetir numa nova oportunidade. Toda vez que eu me responsabilizar,
que eu me responsabilizasse. Realmente, eu tive um ciúmes bobo aqui, desculpa, foi um momento, foi um desconforto, não tem nada a ver. Faz parte, natural. Mas aquilo que vai ficando dentro de mim, aí você tem um processo obsessivo? Veja, tem também, mas porque eu, de alguma forma, concordei, de alguma forma, alimentei. O obsessor, eu falo de obsessor desencarnado, mas tem os obsessores encarnados também, que alimentam esse tipo de situação. Nós sabemos. Se isso acontece, é porque há uma permissão. Sempre, 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 sempre. Todo processo obsessivo começa por uma auto-obsessão. Então, o ponto zero de qualquer obsessão começa por uma auto-obsessão. Não tem como nenhum obsessor, encarnado ou desencarnado, qualquer pessoa influenciar a nossa vida, se nós não dermos o primeiro passo nesse sentido. Então, vamos tratar o obsessor? Vamos, mas se você não tratar o obsediado, não vai mudar muita coisa. Entenderam? Então, quando percebemos que estamos com esses ciúmes, ótimo, mas ele sob controle. Ele tem que estar administrado. É um desconforto só, nada além disso. Se a gente permitir, ele evolui para outras situações. E a nossa mente vai criando cenas, fantasias, situações, e aquilo vai num crescente dentro de nós até que você perde o controle. Aí qualquer situação já é uma situação. Deu para vocês entenderem? A distorção desse sentimento de zelo gerando insegurança, híbrido medo e desconfiança. É uma carência afetiva, é um narcisismo primário. O que é um narcisismo? É o amor doentio por si só. Aquela pessoa que... não estou falando nem de alto amor, porque é um amor doentio por si só. Isso gera esses ciúmes distorcidos, que ele é irracional. Ele é irracional. A base dele está na insegurança. É uma carência afetiva ou é uma carência de alta afetividade? Onde está o problema dos ciúmes? No outro ou na pessoa? Então veja, o ciúmes é a falta de si mesmo em primeiro lugar, depois do outro. Isso vai cair na prova. O ciúmes é a falta de si mesmo em primeiro lugar, depois do outro. Quando você fala de si mesmo... De si mesmo, a falta, a autoafetividade. Exato. A falta de amor próprio, de autoconsideração, de autorrespeito. Então, quer dizer, quando eu tenho essa falta dentro de mim, eu vou achar que o outro tem que cobrir essa falta. Ninguém vai cobrir essa falta. Não há a menor possibilidade de alguém cobrir a autoafetividade. Se você não se ama, se você não se respeita, se você não se considera, como é que o outro vai conseguir tampar esse buraco que é seu? Deu para vocês entenderem? Então, o ciúmes, como conceito principal, é a falta de si mesmo em primeiro lugar, depois é do outro. Então, o problema da pessoa com ciúmes está na falta de amor próprio, na autoestima baixa. Como num planeta de provas e expiações, que vocês já moraram lá, vocês já sabem como funciona lá, isso era muito comum? Baixa autoestima? Então, só relembrando, né, vocês relembrando, porque eu estou lá ainda, né, vocês relembrando, vocês perceberam quanto a baixa autoestima era a tônica, era o padrão de comportamento. O ser humano de um planeta de provas e expiações tinha a baixa estima. Muito baixa autoestima. E com isso ele gera os ciúmes. Por quê? Está faltando nele, ele próprio. Veja. E aí a gente vai perceber que esses ciúmes doentio, esse ciúmes egoísta, dramático, paranoico, patológico, é o que no fim? Um gasto de energia emocional inútil. Porque a gente consome muita energia, muita vitalidade, tempo, saúde, em relação a um sentimento que muitas vezes não faz sentido nenhum para o nosso crescimento. Então, esse amor possessivo. Amor possessivo. Vocês, nem vou perguntar mais para vocês, tá? Vocês, né, vamos supor que vocês fossem no planeta de provas e expiações. Lá existia algo chamado amor possessivo. Né? A gente amava as pessoas, né? Mas era posse. Nós sentíamos meio dono das pessoas, né? Nas melhores das intenções. Não entendi esse riso. Agora eu não entendi o riso. Esse tipo de obsessão, para quem não sabe, o nome dessa obsessão chama paradoxal.
Existem vários níveis de obsessão, ok? O que é a obsessão paradoxal? É aquela onde não há intenção de machucar, de magoar, de ferir e prejudicar. Porém, machuca, fere e prejudica. Deu para você entender? Então aquela pessoa que esses ciúmes egoísta e dramático, ela não quer realmente machucar, ferir, prejudicar a outra pessoa. Ela não tem a intenção. Porém, quem passou por isso sabe o quanto dói. Então é um processo obsessivo paradoxal, porque não há a intenção. Tudo bem? E muitas vezes nós, nas melhores das intenções, nós magoamos, nós ferimos, nós prejudicamos, nós tolhemos a liberdade das pessoas. Nas melhores, e achamos, mas isso é prova de amor. Ficou pior ainda agora, né? Ficou pior ainda, né? Porque o amor, primeiro, que não precisa de prova nenhuma. Primeira coisa, nós temos que distinguir o que é amor e o que é paixão, tá? A paixão é uma demência temporária. Porque nós perdemos a razão, o bom senso, o discernimento. Não que ela não seja importante, ela é importante. Mas se vocês já passaram por essa experiência, a gente perde o bom senso, o discernimento. A gente acaba tomando decisões altamente comprometedoras quando nós estamos apaixonados. Então a paixão é uma coisa boa? Sim. Porém, se não tomar cuidado, você acaba se comprometendo muito em relação a essa fase que passa, inclusive. Tem uma região do cérebro que, quando nós estamos apaixonados, ela fica inundada por vários hormônios, só que você perde um pouco o bom senso nesse sentido. As suas percepções ficam alteradas. Ainda bem que passa, né? 6, 7 meses, a tendência é diminuindo. Depois o amor vai tomando conta. Então, o amor é racional. O amor é racional. A paixão é irracional. Tudo bem? A paixão é impulsiva. O amor não é impulsivo. O amor pensa. O amor tem regras. A paixão não tem regras. Entenderam? Então, a paixão é importante? Sem dúvida nenhuma. É inquestionável. Estar apaixonado é muito bom? Inquestionável. Porém, se você não tiver um mínimo de discernimento, você vai se comprometer. Entenderam? Então veja, esse gasto de energia emocional inútil é esse ciúmes que adoece. Adoece a pessoa que sente e adoece a pessoa que sofre com aquele tipo de relacionamento altamente tóxico. Nós sabemos, quem já conviveu com uma pessoa muito ciumenta sabe do que eu estou falando, o quanto isso desgasta o emocional da gente. Adoece, você tem que tomar cuidado com o que você fala, você tem que tomar cuidado com um monte de situações, porque qualquer situação é uma situação. Entenderam? Veja, num relacionamento tóxico, ciúmes, ele dá sinais. Ele dá sinais, ok? Então, se nós já fomos ciumentos dessa forma, nós também já demos esses sinais, e mais sinais, inclusive. Mas quais são os principais sinais de uma pessoa ciumenta, não zelosa? Eu estou falando daqui para baixo, ok? Eu não estou falando do primeiro, não. Eu estou falando daqui para baixo. Quais são os sinais de uma pessoa que tem os ciúmes descontrolado, que está emocionalmente abalada? Primeiro, a irritação constante. Uma pessoa que está sempre irritada. E por quê? Porque é um gasto de energia emocional inútil. Então aquilo fica corroendo aquela pessoa o tempo todo. O emocional dela, o próprio metabolismo dela, o sistema imunológico, ela está sempre suscetível a doenças. Mas por quê? Ela tem algo dentro dela que está corroendo, que está distorcendo. Então, é natural uma pessoa estar sempre irritada, com tudo e com tudo. Qualquer coisa irrita, porque ela já está emocionalmente abalada. Deu para vocês entenderem? Se a gente parar para pensar, quando acontece um fato, quando acontece uma situação, e nós saímos do eixo, nós perdemos o controle, foi o fato, foi aquela situação, ou já existia algo dentro de nós, antes do acontecido, que já estava nos tirando do sério. Se vocês pararem para pensar, toda vez que nós explodimos, todos nós saímos do eixo, algo antes daquilo já estava de alguma forma nos destruindo, nos desequilibrando. Entenderam? Então essa irritação constante
é porque a pessoa já está sem nenhum fato visível ou plausível, mas ela já está se desgastando emocionalmente. Então ela está sempre irritada. Então uma pessoa ciumenta, ela tem um nível de irritação elevado. Qualquer coisa irrita. Perfeito? Segundo, é uma pessoa que tem poucos amigos. E por que tem poucos amigos? Porque é um tipo de um amor possessivo. Deu para vocês entenderem? Então, querendo ou não, ela se fecha em poucos amigos, pouquíssimas relações, ela se isola no meio do mundo, porque o mundo, outras relações, mais amigos, acaba de alguma forma atrapalhando esse controle. Entenderam? Se você tem poucos amigos, então está sob controle, você sabe quem é quem. Se você tem muitos amigos, você acaba perdendo esse controle. Então, uma pessoa extremamente ciumenta, ela tem poucos amigos que ela conhece, e às vezes somente amigos de longas datas. Interessante isso. E ela não quer abrir novos amigos, novas amizades, porque isso vai obrigá-la a enxergar o mundo por outros prismas. Entenderam? Então, a segunda característica de uma pessoa exageradamente ciumenta é a quantidade de amigos que ela tem. Terceiro, normalmente ela não tem um hobby diferente, ela só faz aquele padrão de comportamento dela. Trabalha, estuda, né? E família ou qualquer coisa ali. Você percebe que ela não foge muito daquele padrão. Ela mantém aquilo sob controle, aquilo fechadinho, porque ela se sente segura daquilo. Um hobby faz com que a mente dela saia para um outro ângulo, não é assim? Saindo para um outro ângulo, é como se ela, a cabeça dela, claro, estivesse abandonando outras coisas. Entenderam? Então, a gente começa a perceber que um comportamento de uma pessoa extremamente ciumenta, ela não tem hobby, porque ela tem que ficar cuidando daquilo. Deu para vocês entenderam ou não? O tempo que ela tem disponível, ela está cuidando daquilo que para ela é importante e principalmente cuidando, controlando, observando o objeto dos seus ciúmes. Entenderam? Então essa é a terceira característica de uma pessoa que tem um ciúmes descontrolado. Ela não tem hobby, porque o tempo que ela tem, ela quer cuidar. Controlar, observar, vigiar, monitorar, qualquer coisa nesse sentido. Perfeito? Comportamentos inadequados. O comportamento que essa pessoa tem com você é diferente do comportamento que ela tem com outras pessoas. Deu para vocês entenderem ou não? O que é? Com você ela é meio grosseira, mal educada, seca. Com o resto do mundo não. Com as outras pessoas não, extremamente educada, extremamente cordial. Você fala, peraí, tem alguma coisa errada. Então esse comportamento inadequado é que você percebe que não é o mesmo comportamento de quando está com você ou quando está com uma outra pessoa. Porque aquela outra pessoa, outra situação, não faz parte do que ela quer, do mundo dela. Então, para ela, é uma pessoa distante. Então, vai tratar com educação, com cordialidade, com simpatia. Mas, com você, ou com a família, dependendo do objeto, você percebe que já é um comportamento mais possessivo, mais agressivo, mais controlador. Então, comportamentos inadequados em relação ao comportamento. Entenderam? Não valoriza as amizades, não dela, da outra pessoa. Por quê? Até aceita, tolera, mas não valoriza, não estimula. Por quê? Porque vira um concorrente na cabeça dele. Deu para vocês entenderem ou não? Não valoriza, não estimula, tolera. Mas por quê? Porque aquilo foge do controle. Aquilo é um risco. Aquilo é uma ameaça. Deu para vocês entenderem ou não? Então não valoriza as suas amizades. Brincadeiras sem sentido. Sabe aquele comentário sem sentido, aquele algo pejorativo, aquela piada que não cabe naquele momento? Para que isso? Para fragilizar, para desequilibrar. Então a gente percebe que existem brincadeiras sem sentido, piadas sem sentido, situações, comentários fora de um contexto, fora de um bom senso, mas justamente para desequilibrar, para manter o controle. E o controle, né? E o controle. Então esses são sintomas ou sinais de uma pessoa ciumenta exageradamente.
ok? Num planeta de provas e expiações, ok? Bem distante de nós, bem longe de nós. Já passamos por isso em algum momento, ok? Já fomos assim em algum momento? Lá atrás, pessoal, lá no planeta de provas e expiações. Né? Lá atrás, coisa de 2.000, 3.000 anos atrás, ok? Mais ou menos, né, Márcia? Mais ou menos, 3.000 anos atrás nós éramos assim. Tá bom para vocês? Ok? Olha que interessante, o ciumento, ele é possessivo e compulsivo. É um transtorno mental. Veja, o ciúmes, ele é o ciumento, além de ser possessivo, ele é compulsivo. Por quê? Porque ele tirou a linha do raciocínio, da lógica, do bom senso. Quando vê, ele já está explodindo, ele já está agindo, ele já está gritando, ele já está agindo com uma certa violência. Na cabeça dele, aquilo já é real. Deu para vocês entenderem? Aquilo já é real. Qualquer situação sem sentido que aparece, para ele já tem muito sentido aquilo. Porque esse ciúmes distorce a realidade, ele enxerga de forma distorcida e devolve de forma distorcida. Então, para gerar uma violência da mais brutal, acontece esse tipo de ciúmes. É interessante que, quando nós falamos sobre inveja, a inveja é a 2 e o ciúmes é a 3. Sempre tem um terceiro. Sempre existe uma situação, uma amizade, um novo colega, sabe? Qualquer coisa já é o motivo. Então, se a inveja é a 2, eu sinto inveja de tal pessoa, o ciúmes é a 3. Sempre tem um terceiro elemento que me causa ciúmes, entenderam? Que me provoca de alguma forma. E aí existe algo que a gente tem que tomar muito cuidado, que a paixão faz isso, o amor não faz isso, quem faz é a paixão. Nós vamos de alguma forma romantizar os ciúmes. Esse ciúmes doentio. Já acha que isso é prova de amor. Isso não é prova de amor, isso é doença. Então existe um processo de sentimento de posse é diferente de romantismo. Romantismo é uma coisa, sentimento de posse é outra. Existem situações onde as pessoas romantizam os ciúmes. Romantizam, acham que aquilo é bonito, que aquilo é prova de amor, que aquilo faz parte. Não faz parte. Não faz, nunca fez e nunca fará parte desses ciúmes doentio exagerado. Tudo bem? Para a gente entender um pouquinho melhor, nós temos um psicólogo americano, Maslow, faleceu em 1970, se eu não me engano, 1920, 1970. Ele criou essa pirâmide. Essa pirâmide mostra para nós quais são as necessidades básicas e essenciais de um ser humano. Então, todo ser humano precisa desses 5 níveis. Eu diria, precisa de 6. Mas ele falou em 5, depois eu vou falar do 6º. Okay? Então, esses 5 níveis, todo ser humano precisa. Faz parte da qualidade de vida, da evolução dele. O primeiro nível, que ele chama, que é a base da pirâmide, as necessidades humanas conforme suas prioridades. 5 necessidades básicas. A primeira necessidade de qualquer ser humano é uma necessidade fisiológica. Corpo, físico, necessidades. De quê? De alimentação, de sono, de repouso, de abrigo e a todas as outras necessidades. Aí não tem nada a ver com o espírito, tem a ver com o corpo. Então, todo ser humano tem a sua primeira prioridade básica, que é as necessidades fisiológicas. Ok? Todo. A segunda necessidade do ser humano é uma questão de segurança. Todo ser humano precisa, de alguma forma, se sentir seguro. Seguro na sua família, seguro no trabalho, seguro no trânsito, seguro na sociedade. Ele precisa dessa sensação de segurança. Senão ele enlouquece. Ele enlouquece. Então ele precisa ter uma base de segurança onde ele consiga se desenvolver. A primeira, atender às suas necessidades fisiológicas. A segunda é a questão da segurança familiar, profissional, na família, no trânsito, na sociedade. Ele tem que ter essa sensação de segurança. Então, se você está num lugar e você percebe ou sente que existe uma situação te protegendo, você fica mais à vontade.
Se você não tem essa percepção, a gente fica meio sufocado, meio angustiado, não é assim? Todos nós já passamos por lugares onde você teve a sensação de insegurança. Sufoca, não sufoca? Angustia? Mas se você está passando pelo mesmo lugar, mas você vê uma situação onde te dá essa segurança, você passa. Olha como que é a nossa mente. Então a segunda prioridade do ser humano na sua evolução é a questão da segurança. Atendido nas suas necessidades fisiológicas, ele vai para a sua segunda necessidade, que é a segurança. A terceira é uma necessidade psicológica. A primeira é física, ok? A segunda é externa, a terceira é psicológica. Todo ser humano, amizade, aceitação, afeto e relacionamentos. O ser humano não pode viver sozinho. A estrutura, quando Deus nos criou, bilhões de anos atrás, a estrutura psicológica do ser humano não foi feita para viver sozinho. Não foi feita, ele não pode viver sozinho. Okay? Não pode. Às vezes se isolar por um tempo faz parte, mas viver constantemente sozinho, o que vai acontecer? Qual vai ser o primeiro prejuízo de um ser humano que vive isolado por um tempo longo? Isolado por um tempo longo. O que começa a acontecer com ele? Ele vai perdendo parâmetros, ele vai perdendo referências. Isso está certo ou está errado? Ele já começa a não saber responder, porque não tem parâmetro. Tanto naquele filme Náufrago, né? Ele tenta achar uma bola. Então, no filme Náufrago, ele é uma bola, desenhou uma carinha, não é isso? E ele se relacionava com a bola. Olha a necessidade, esse filme foi ótimo, porque mostra ali a necessidade do ser humano se relacionar. Ele precisa, a estrutura psicológica dele não foi feita para trabalhar sem um contato com alguém. Ele enlouquece, ele perde parâmetro, ele perde referência, ele se torna excêntrico. Então, por mais que seja difícil viver com pessoas, às vezes precisamos das pessoas. Até o que eu estou fazendo está certo ou está errado? Até onde eu posso chegar? Não sei, se eu não tiver ninguém do meu lado, eu vou acabar enlouquecendo, perdendo todos os parâmetros. Então, a terceira é a questão da amizade, da aceitação, de afeto, de relacionamento, todos os relacionamentos. Então, o relacionamento para o ser humano é extremamente necessário para a sua evolução como espírito e como ser humano. Entender? Ele precisa disso, do relacionamento. Ele precisa, de alguma forma, trocar informações. Ele precisa ter referências. E o outro ser humano é uma referência. Querendo ou não, é uma referência. É interessante que sempre vai existir um intermediário entre nós e Deus, independente do nível evolutivo que você esteja. Nós nunca vamos ter um acesso direto com Deus. Decepcionei vocês agora? Nunca. Em hipótese alguma. Quando Jesus estava conosco aqui, encarnado, sem dúvida, ele era um médium de Deus na Terra. Por quê? Ele era o máximo que tinha. Mas em cima de Jesus, em outros níveis, existem outros Cristos mais evoluídos. Deu para vocês entenderem ou não? Então, você tem um Cristo planetário, um Cristo solar, um Cristo galáctico. Você tem outros níveis de espírito que estão evoluindo. Então, independente do nível evolutivo que você estiver, para você se conectar com Deus, necessariamente vai existir um intermediário. Por que será? Simples. Deus não é algo, ok? Não é matéria, pelo menos a matéria que nós conhecemos. O universo é o quê? É uma projeção do pensamento de Deus, como fala Leon Denis. O que é o universo? É o pensamento estrutural de Deus. O universo. Mas Deus não é algo palpável, não é matéria. É a inteligência suprema, a causa primária de tudo que existe. Esse é o conceito que nós temos. Então imagine, só como analogia, imaterial. Tudo bem? Nós somos uma partícula divina. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, na essência. Então nós também usamos a mesma analogia, imaterial. Deu para vocês entenderem ou não? Então eu tenho duas coisas imateriais. Duas coisas que um dos atributos de Deus é o amor. Um dos nossos atributos é o amor também. O amor é o quê?
é um sentimento, é uma emoção e é um sentimento. Então eu só vou conseguir conectar essas duas essências quando eu colocar o amor em ação. Entenderam ou não? Uma frase: procurei o Senhor meu Deus e não o encontrei. Procurei a minha alma como essência e não o encontrei. Procurei o meu irmão e achei os três. Entenderam? O procurei o meu irmão, o que significa? O amor em ação. Deu para vocês entenderem agora? Porque sempre vai existir um intermediário. Porque Deus não é feito para ser visto, é feito para ser sentido. Sentido. E como que eu vou sentir Deus? Colocando a minha essência. Como é que eu coloco a minha essência? Amando. Quem? O próximo. Entenderam? Então, independente do nível evolutivo que a gente tiver, sempre entre eu e Deus vai ter o próximo. Sempre. Porque Deus não é para ser visto. Não existe uma conexão direta. É só através do amor. E eu só me conecto com Ele quando eu estou amando. Entenderam? O que é a caridade? É o amor em ação. Caridade nada mais é do que o amor em ação. Entenderam? Então veja, amizade, aceitação, afeto e relacionamento, que é a condição social. Do que mais nós sofremos hoje? Qual seria, dentro da nossa estrutura, a primeira prioridade? A terceira, ali, social. Do que o mundo está sofrendo hoje? Nem tanto da primeira, nem tanto da segunda, mas é da terceira. Então hoje a principal prioridade do ser humano é o terceiro aspecto ali, ó, é a condição social, onde ele vai trabalhar amizade, aceitação, afeto e relacionamentos. Aliás, nós adoecemos por causa dos relacionamentos. Já perceberam isso ou não? Nós adoecemos por causa dos relacionamentos. Então foi o amor que adoeceu? Não, o amor não adoece. Quem adoece é a paixão. Deu para vocês entenderem ou não? O amor não adoece. Quem adoece é o amor possessivo. Esse adoece. Quem adoece é a personalidade, não é a individualidade. A individualidade não adoece. Quem adoece é a personalidade. Então há um confronto entre personalidade e individualidade, entre ego e self. Entendeu? Esse confronto entre ego, de amar de forma possessiva, que confronta o self. O self fala assim, liberta. O ego fala assim, não liberto. É meu. É meu. É meu e pronto. Veja, então esse confronto faz com que a gente adoeça. Mas não é o self, não é a individualidade, é a personalidade ainda egoísta, que ainda ama de forma possessiva. Entenderam? O quarto nível é a autoconfiança, o respeito, é você trabalhar a estima. O grande desafio desse nosso século é recuperar a autoestima das pessoas. Ela existe, só que ela está o quê? Distorcida. Ela está assentada em valores irrisórios, ilusórios, perecíveis. Então o ser humano do século XXI, ele se apegou em coisas, em pessoas, em situações, e ele tem essa sensação ilusória de estar seguro, quando não está. Porque isso não é segurança. Então o que é segurança? É a autoestima. O que é a segurança? É o respeito. Autorrespeito. O autorrespeito. Então, a nossa segurança, nesse sentido aqui, ó, do espírito, aí agora estou falando da individualidade, é aquilo que ele faz por ele. O problema não é como as pessoas nos tratam, é como nós tratamos as pessoas. O problema não é a intolerância lá fora. Não é o racismo lá fora, não é o preconceito lá fora. Isso a gente sabe que existe. O problema é o preconceito aqui dentro, é o racismo aqui dentro, é a intolerância aqui dentro. Entenderam? O externo é só um reflexo do interno. Então eu quero resolver todos os problemas lá fora. E eu? Como é que está o racismo? Como é que está o preconceito? Como é que está a intolerância? Como é que está? Dentro de mim. Então, a intolerância dos outros, o preconceito dos outros, pode me atingir? Até pode. Mas o problema não está aí. Não é o externo que me atinge. O que me atinge é o interno. Então, quando esse espírito aqui, ó,
da estima, começa a olhar para ele mesmo, falar, realmente eu tenho um ciúmes descontrolado, eu tenho um ciúmes doentio dentro de mim, eu tenho um amor possessivo, esse medo de perder faz com que eu feche, faz com que eu sufoque, quanto mais eu sufoco, menos eu tenho. É um outro exemplo que eu vou dar para vocês. Vou colocar um pouco de água, agora é água, tá? Não é álcool não. Um pouco de água na palma da minha mão e começar a apertar para que ela fique na palma da minha mão, o que vai acontecer? Quanto mais eu aperto, mais ela escorre. Quanto mais eu aperto, mais ela sai da palma da minha mão. Entenderam? Assim são as pessoas nas nossas vidas. Se eu quero as pessoas na minha vida, eu tenho que estar com a palma aberta. Simples. Eu tenho que deixar as pessoas, mas eu tenho que estar com a palma aberta. Eu não posso fechar. Porque quanto mais eu fecho, mais elas saem da minha vida. Será que elas saem ou sou eu que estou expulsando? Algumas pessoas saíram da nossa vida porque saíram ou porque foram expulsas? Às vezes, nas melhores das intenções, nós as expulsamos. Nas melhores das intenções, que era a prova de amor, inclusive. Entenderam como funciona? Qual é a garantia, qual é a certeza que eu vou manter uma pessoa na minha vida? Nenhuma. Primeiro, vamos começar por aí. Não existe certeza, não existe garantia. Porém, existe uma linha de raciocínio. Se eu cuidar bem de uma pessoa, cuidar bem, a possibilidade dela ficar é grande. Se eu cuidar mal, a possibilidade dela sair é grande. Entenderam? Possibilidade. Então, se eu cuidar bem, a possibilidade de ficar é grande. Se eu cuidar mal, a possibilidade de ir é grande. Essa é uma regra básica. Mas se eu cuidar bem 100% e a pessoa for embora, acontece. Também faz parte. Dói, machuca, mas faz parte. Infelizmente, faz parte. Ok? Porque nós já aprendemos, inclusive, que é a lei da impermanência. Vamos fazer o nosso melhor, sempre. Mas cada ser humano é um ser humano. Cada ser humano é um universo à parte. Cada ser humano traz aí 50, 100 mil anos de história dentro deles. Conflitos, alegrias, tristezas, mágoas, ressentimentos, vazios existenciais. Quantas vezes já aconteceu conosco, inclusive, pessoas que cuidaram muito bem de nós e nós fomos embora. Também já aconteceu conosco. Nós já fizemos isso também. Por maldade? Não. Por uma série de outros fatores, que às vezes nem a gente sabe. Nós temos um arquivo inconsciente dentro de nós, que faz com que a gente tome decisões, mas está no inconsciente. Está de existências passadas, inclusive, que a gente ainda não consegue controlar. E às vezes você toma decisões nessa existência, que você não sabe exatamente as razões, mas que está no seu arquivo inconsciente. Quer ver? Pode falar, Jacques. Excesso de zelo. Excesso de zelo é um problema. Não existe excesso de zelo. Né? Não existe excesso de zelo. O excesso de zelo já cai no egoísta. Já é o segundo nível. Né? Zeloso, zeloso, cuidadoso. Todo excesso de cuidado, excesso de zelo, já cai no segundo nível. Já cai no segundo nível. Né? Então, quer dizer, a gente percebe que o ser humano ele é complexo. Sim, todos somos. Todos somos complexos. Não existe ser humano simples, de um planeta de provas e expiações. Não existe. Então, o ser humano, quando ele não trabalha isso, de alguma forma, ele vai projetar isso em situações e pessoas. Deu para vocês entenderem? Então, para manter as pessoas perto de mim, o que a gente tem que fazer? Fazer o nosso melhor. Não o nosso possível, o nosso melhor. Isso é garantia 100%? Não existe garantia 100% de nada. Existe uma possibilidade grande. Vamos sempre pensar possibilidade grande. Entenderam? Porque cada ser humano traz dentro de si complexos, culpas. Quer ver um detalhe? Vamos supor que tem uma pessoa que tem autoestima muito baixa, e ela não se sinta bonita, por exemplo, um exemplo. Ela não se sinta bonita. Dificilmente essa pessoa vai se relacionar com alguém que a elogie. Ela não vai aguentar uma pessoa que a elogie, que a ache bonita, que ela valorize. Por quê? Porque ela não se sente assim.
Muitas vezes ela vai preferir conviver com alguém que ainda estimule, que ainda alimente aquela situação dentro dela. Deu para vocês entenderem? Então o problema da autoestima é esse. Nós às vezes vamos buscar relacionamentos que atendam essa nossa baixa autoestima. Temos que tomar muito cuidado com isso. Então se você não se sente competente, de repente aquela pessoa que você está com ela te acha competente. Deu para você entender? E estimula a sua competência. E favoreça. E faz com que você esteja sempre mais. Para você aquilo não serve. Ela prefere conviver com alguém que faça exatamente o contrário. Olha o problema da autoestima. Muitas vezes nós atraímos nossos pensamentos e sentimentos, atraem pessoas e situações para perto de nós. Entenderam? Quer dizer, eu tenho que primeiro olhar para mim. O que eu quero, o que eu não quero, o que eu admito, o que eu não admito. Para ser 2, eu preciso ser 1 primeiro. Essa é a regra básica de qualquer relacionamento. Para ser 2, eu preciso ser 1 primeiro. Se eu não for 1, eu não vou ser nunca, eu serei 2. Porque eu vou projetar um monte de coisa no outro e achando que ele vai ter que suprir algumas carências que são só minhas. Então, quando isso aqui não está trabalhado dentro do ser humano, os relacionamentos tendem a ser conflituosos. Quer ver uma outra regrinha? Quanto mais carentes, piores são as nossas escolhas. Quanto mais carentes, piores são as nossas escolhas. Porque a carência, ela acaba nos cegando. Até o defeito vira qualidade. Aí depois você vai perceber que aquilo realmente não tinha nada a ver com você, mas foi uma carência. Mas o problema não é a carência essa, é a autocarência. O problema é sempre a autocarência. Então, para ser 2, eu preciso ser 1. Então, para eu admitir um relacionamento assim, o que está acontecendo dentro de mim? Para eu admitir, tá? Podemos entrar num relacionamento desse? Sim, qualquer pessoa pode entrar. Mas se manter num relacionamento assim, é porque existe algo dentro de você que está mal resolvido. Entenderam? E o primeiro, ou quinto, né? O quinto, que é a questão da autorrealização. Todos nós viemos com uma proposta. Todos nós viemos com um objetivo. Todos nós, de alguma forma, temos uma tarefa. Crescer como seres humanos. Crescer como seres humanos. Que é a moralidade, criatividade e espontaneidade. Então, dar liberdade para alguém, pessoal, é você, antes de mais nada, mostrar o quanto você ama aquela pessoa. É interessante, porque todo ser humano, ele preza e valoriza a liberdade, não é assim? Quem daqui não quer ser livre? Então está no ser humano. Eu amo tanto a liberdade, mas eu não dou a liberdade para quem eu amo. Entenderam a diferença ou não? Veja, eu amo tanto a liberdade, mas eu não dou a liberdade para quem eu amo. Será que isso é amor realmente? Tudo, menos o amor, porque o amor liberta. Respeitar a outra pessoa, dar a liberdade para a outra pessoa ser exatamente como ela é. Todos nós estamos no processo de aprimoramento. Tranquilo, até aí não tem problema nenhum. Podemos melhorar sempre? Fato. Mas cada um de acordo com o seu ritmo, de acordo com a sua espontaneidade, de acordo com a sua criatividade. Criatividade. Aí quando eu comecei a estudar essa pirâmide, eu falei, está faltando alguma coisa. Peguei um livro mais específico, dei uma lida, está faltando alguma coisa. Que é a questão espiritual, não religiosa. Eu falei, está faltando espiritualidade. Porque isso é uma necessidade básica do ser humano, não é religião, não é rótulo religioso, ok? Espiritualidade, não tem nada a ver com essas necessidades só do ser humano, só da convivência, só das necessidades, só da segurança. Então existe algo imaterial faltando nessa pirâmide, na nossa concepção pelo menos, que é a questão da espiritualidade. Então a espiritualidade foge um pouco disso aqui, mas ao mesmo tempo nos dá a sustentação. Então quando se fala hoje que existem 11 inteligências, uma delas, a décima ou 11ª, se eu não me engano, é a inteligência espiritual. Você tem a lógica matemática, você tem a verbal e a linguística, que é o famoso QI,
QI, né? Todo mundo ficou das duas primeiras. Depois você tem a sinestésica, você tem a espacial, você tem a naturalista, você tem a pictográfica, são inteligências emocionais, essa é a QE. Depois você tem a intrapessoal, a interpessoal. Isso já foi mapeado no nosso cérebro, mas também já foi mapeado no nosso cérebro a inteligência espiritual. Glândula pineal, epífise. Já foi mapeado no cérebro uma região, tudo bem, que talvez o Maslow não tenha tido acesso a essa informação, ok? Ele faleceu em 1970, então talvez não tivesse tido ainda naquele momento essa informação. Mas hoje, através da ressonância, da tomografia, né, já se encontrou uma região do cérebro conectada com a espiritualidade, que é exatamente, né, coincidência, né? Vamos falar em coincidência. A ciência já descobriu uma região do cérebro que se conecta à espiritualidade. André Luiz, no livro Missionários da Luz, já um dos capítulos, se eu não me engano, o 3º capítulo do livro Missionários da Luz, fala sobre a epífise, ou glândula pineal, que tem uma função até os 14 anos, biológica. Ela tem uma função, sim, biológica, na questão da reprodução, da questão da sexualidade. Depois dos 14, 15 anos, ela perde essa função, é como se ela se apagasse nesse sentido. E a ciência falava, isso é uma glândula morta dali para frente. Do tamanho do uma ervilha, fica bem no meio do nosso cérebro, mas a partir daquele momento, ela pega uma outra função, que é a função espiritual. Então hoje se já descobriu, através da ressonância, né, de mapas cerebrais, que existe uma região do cérebro responsável pela 10ª inteligência espiritual. É a espiritualidade. E tem a 11ª inteligência, recentemente descoberta, inteligência moral. Tem mais, tá? Por enquanto descobriram 12, mas tem mais. Então, o cérebro de qualquer ser humano tem essas 12 inteligências, todas. Sempre tem aquela que sobressai em relação a... Todos temos as 12. Então, nessa pirâmide aqui, faltou aqui, ó, faltou a necessidade da espiritualidade, que hoje a ciência já comprova. Que não tem vínculo com religião, é um modo de ser. Espiritualidade é um jeito de ser, é um modo de ser. Não está atrelado a uma crença ou uma fé, necessariamente não. Tudo bem? Atrelado aqui, desculpa. Oi? Está atrelado aqui? Não está atrelado. Não está atrelado a uma crença ou uma fé. Não necessariamente. Pode até estar. Porque você tem religião, religiosidade e espiritualidade. São 3 níveis. Religião é todo um sistema que nós criamos, há 10 mil anos para cá. Então as religiões são algo estruturado, religião. Religiosidade é o sentimento que acontece dentro de uma religião. E espiritualidade que não necessariamente, pode até estar junto ali, mas não necessariamente vinculado a uma crença ou uma fé. Espiritualidade, porque é um jeito de ser, é um jeito de agir. Deu para vocês entenderem? Então, é a 10ª inteligência já mapeada e já localizada no cérebro humano. Então, essa pirâmide teria mais uma pontinha, que é a necessidade espiritual. Tudo bem? Entenderam? Vamos ter 4 hábitos, 4, para termos um relacionamento saudável. Primeiro, conosco mesmo. Primeiro, tenha um romance com você. Ame a si mesmo. Namore você mesmo. Goste de você como você é, do jeito que você é. Se arrume para você. Deu para você entender? Cuide de você. Então, para você ter um relacionamento saudável, a primeira coisa que você tem que fazer não é pensar no outro. Quem vai ser o outro, quem vai ser a outra. Mas você cuidar sobre todos os aspectos. Sabe? Se vestir para você, cuidar de você, investir em você, não importa o que vai fazer, mas tem um conjunto de atitudes focando você. Então, para eu ter um relacionamento saudável, primeiro tem que ter um relacionamento comigo. Se apaixone por você mesmo. Não se apaixone pelos seus problemas, se apaixone por você mesmo. Seja transparente, né? Todo relacionamento há essa necessidade do diálogo assertivo.
franco, aberto. Converse sobre as dificuldades. Olha, aquela cena me incomodou, bateu um ciúmes. Deu para você entender ou não? Ótimo, mas fale. Porque se você falar, o que vai acontecer? Vai ficar administrável. Vai ficar administrável. À medida que você fala, você põe para fora, você ouve o que você está falando. Então, falar sobre os problemas é um processo terapêutico. Libera alguns hormônios, nos acalma, nos tranquiliza. Então, se eu estou falando, eu estou pensando naquilo. Eu preciso formar uma frase. Quando eu formo e falo, eu ouço. Então, eu estou escutando o que eu estou sentindo. Entenderam? Isso já libera, já alivia e você mesmo chega à conclusão. Então, falar é muito importante. Falar é muito importante. Então, seja transparente, tenha um diálogo. Fale o que está incomodando. Qual foi aquela situação? Não deixe para amanhã ou para a semana que vem, para o mês que vem. O mais rápido possível, mas fale. Pode ser uma grande besteira. Depois você vai rir com a situação. Não tem problema. Mas aquilo não ficou acumulado. Entenderam? Ficou só naquela condição, ó, cuidadoso. Um desconforto. Um desconforto. Porque senão a gente vai sofrer à toa. No mundo de provas e expiações, deixa eu contar um segredinho, já que vocês passaram por eles há muito tempo, o pessoal sofre à toa lá, viu? Esse gasto de energia emocional inútil é uma constante. Quando eles estão bem, eles arrumam uma confusão. Eles adoram uma intriga, uma encrenca, uma fofoca. Eles adoram essa situação lá naquele planeta de provas e expiações. Então, há um aumento de situações pequenas que se tornam grandes, em função daquilo não ser conversado. Não haver o diálogo assertivo, claro, franco, respeitoso. Não é sinônimo de fraqueza, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, é sinônimo de humildade, de respeito, de consideração. Então, segundo, seja transparente. E se o outro não for, pessoal, a nossa preocupação aqui não é com o outro, com a outra, deu para vocês entenderem? Eu tenho que fazer o meu melhor. Posso errar 1000 vezes, não tem problema nenhum. Eu vou levantar 1001 vezes. Mas o meu principal compromisso é comigo, não é exatamente com o outro. Não tente mudar o outro. Já tentaram? Pessoal, é a pior viagem. É a pior viagem que a gente tem, é querer mudar o outro, pessoal. Não dá, é impossível. É impossível. Aí sim, posso falar para vocês, é impossível mudar as pessoas. Você pode influenciar. Influenciar, sim. Mudar, não. Por quê? Simples. Vamos falar de nós agora. Quando que nós mudamos uma atitude? Quando que nós mudamos uma atitude? Quando nós temos a consciência daquilo. Não é assim? Às vezes o pai falou, a mãe falou, o irmão falou, o amigo falou, né, o filho falou, todo mundo falou, mas enquanto aquilo não fizer sentido dentro de você, você não muda. O ser humano é assim. Pode 1000 pessoas falarem. Se aquilo ainda não encaixar dentro de você, não fizer sentido, você não muda. Aí de repente aquilo faz sentido, aí você muda. Você percebe, por exemplo, que realmente... Mas você mudou no tempo espiritual. Você não mudou no tempo cronológico, você mudou no tempo espiritual. Então, se nós só mudamos quando nós tomamos a consciência, imagina as pessoas. Eu posso influenciar, eu posso conversar sobre o assunto. Perfeito. Mas eu não vou conseguir mudar a pessoa. Porque a mudança é algo muito particular, muito individual. A pessoa só muda quando ela se compromete. E é um processo lento. Em que momento nós mudamos? Quando nós nos comprometemos. Pelo amor ou pela dor, não importa. Então o outro também, querer mudar as pessoas, trazer para um padrão, o que vai acontecer? Com o tempo, desgasta, corrói. E aí, escapa. Deu para vocês? Com as melhores, sempre a gente fala isso, né? Com as melhores das intenções. Mas que intenções são essas? De um amor o quê? Possessivo. De um amor conflitante. Do amor que sufoca. Nas melhores das intenções. Entenderam? Então é a obsessão paradoxal. Exponha suas ideias, não imponha.
Exponha, converse. O diálogo é sempre o melhor caminho, mas exponha, não imponha. Essa é a grande dificuldade. Vejam, nos conflitos que acontecem, essa vai cair na prova também. Nos conflitos que acontecem, 10% dos conflitos são divergências de opiniões. 10% dos conflitos são divergências de opiniões. 90% dos conflitos é o tom de voz empregado. Essa doeu, né? Essa doeu. 90% dos conflitos que acontecem entre os seres humanos, nos relacionamentos, é o tom de voz empregado, a forma de expressão, o jeito. Você já chega... Só que quando a gente chega assim, o que você está estimulando no outro? Lembra do cérebro reptiliano, que é automático? É automática a reação. É automática, é quase que incontrolável. Porque se você chega com agressividade, o que você estimula no outro? A agressividade. Porque é muito rápido, é quase que incontrolável. Então, na forma que você chega, o outro devolve. E às vezes é inconsciente, ele não pensou. Então, 10% são divergências de opiniões. Estamos em conflito porque há uma divergência de opinião aqui. 90% é o tom de voz, não é divergência de opinião. É o tom de voz empregado, é a forma de expressão, é o jeito que eu falei. Pedir as coisas de forma educada, de forma gentil, você tem um retorno. Pedir as coisas ou exigir as coisas de uma forma impositiva, por mais que você tenha razão, e direito, como é que o outro responde? Vamos nos colocar na condição. Uma pessoa vem pedir algo para a gente, que é de direito dela, mas ela chega de uma forma educada e gentil. Essa mesma pessoa vem pedir uma coisa que é de direito, mas chega de uma forma grosseira e mal educada. Como é que a gente reage? Veja como que é o automático nosso. Olha como que é o automático da gente. Por mais que você reconheça que é de direito, a sua reação já é outra. Já é outra. Porque é do ser humano, é o cérebro reptiliano, que percebe um momento de fuga ou de luta. Deu para você entender? Isso é automático. E não controla. Então, o tom de voz empregado é, na verdade, o grande responsável pela maior parte dos conflitos. Às vezes você fala na hora errada. Às vezes a pessoa está nervosa, tal, você já chega trazendo aquela situação naquele momento, que podia esperar um pouco mais para falar. Então, essa falta, às vezes, de sensibilidade é que gera todos esses conflitos. Veja. Oi? Tem um livro do Marshall Rosenberg que é Comunicação Não Violenta, né? E ele coloca um monte de exemplo no livro, né? De um monte de relacionamento que terminou exatamente, quer dizer, a pessoa em vez de falar de tal forma, acabou falando de uma maneira muito violenta e gera violência. A pessoa se fecha, ela não... Nossa, E gera mais violência. Né? Então, como gentileza gera mais gentileza, agressividade gera mais agressividade. Então, e a linguagem não verbal, que muitas vezes nós não percebemos isso. Será que num relacionamento existe a linguagem não verbal? Que faz tanto efeito quanto a linguagem verbal. Tanto efeito quanto a linguagem verbal. Então existe uma linguagem, porque o nosso corpo fala. O nosso corpo fala, os nossos gestos falam. Às vezes está falando uma coisa. Oi? A indiferença. A indiferença. Eu vou até ler para você, já que você falou da indiferença, eu tenho um negócio da indiferença aqui, ó. Deixa eu ver só se eu acho aqui, ó. Tá bem no comecinho aqui, ó. Pera, só um minutinho. Se eu acho também, né? A indiferença. Vai cair na prova, tá? Um dos efeitos mais nocivos da mágoa. A indiferença é uma tentativa improdutiva da alma em tentar anular ou negar sentimentos, de isolar o afeto. É um esforço para impedir as vozes profundas da alma que solicitam coragem para perdoar.
Essa vai cair na prova, pessoal, vou até repetir. Ok? Um dos efeitos mais nocivos da mágoa, como conceito. A indiferença é uma tentativa improdutiva da alma de tentar anular ou negar sentimentos, de isolar o afeto. É um esforço para impedir as vozes profundas da alma que solicitam a coragem para perdoar. Então nós ficamos indiferentes porque nós não queremos perdoar. Então você isola. A indiferença, num primeiro momento, numa situação crítica, por um tempo, às vezes ela é até necessária. Acabou de acontecer, ok? A coisa está fervendo. Então você precisa ter uma certa distância por um momento, até para você poder se recuperar. Eu acho normal, natural isso. Então o conflito está tão grande que é melhor se afastar, ficar um período afastado, se recuperar para depois resolver. Deu para você entender? Então essa distância saudável nós necessitamos frente a algumas situações. Até para não se complicar ainda mais. Uma vez passado um tempo, você tem que, na medida do possível, retomar isso. Você não precisa necessariamente voltar a conviver, ter o mesmo nível de relacionamento, não é isso. Não é isso. Mas você tem que manter pelo menos um respeito, uma certa consideração, dependendo do problema que acontece. Porque a indiferença faz muito mal para quem se mantém distante por muito tempo. Entenderam? Então, em algum tempo, não vou falar exatamente quanto tempo, porque cada caso é um caso, ela se torna saudável. Um tempo curto. Então, não vou falar quanto tempo é, porque cada caso é um caso. Passado aquela fase, é necessária uma retomada, pelo menos em um nível saudável de relacionamento. Entenderam? Para o outro, não. É para nós. É para nós. Okay? Mas quando eu falo em linguagem verbal, às vezes nós conseguimos disfarçar algumas coisas. Não é isso? Às vezes disfarçamos a palavra, o jeito, às vezes até os gestos. Conseguimos, às vezes, disfarçar algumas coisas. Mas tem algo que não disfarça. Não dá para disfarçar. Por mais que vocês tentem. O olhar. Tá? Que é o espelho da alma. Coloca um óculos escuro e resolve. Ok? Já tem a solução também. Né? Não por isso. Né? Não por isso. Mas o olhar não se disfarça. Tanto, que sem saber disso, eu sei o que vocês fazem. Quando vocês estão com raiva, vocês não olham no espelho. Pode reparar. O ser humano não olha no espelho quando ele está com raiva. É instintivo. Ele fica longe do espelho quando ele está com raiva. Mas isso no planeta de provas e expiações. Ok? Por quê? Porque, pessoal, o olhar raivoso, né? Aquele momento, tudo é energia no universo. Tudo é energia, ok? O que o espelho faz? Devolve para você. Deu para você entender? Você já está se corroendo com aquilo, com a raiva, né? Aí quando você olha no espelho, aquilo projeta e volta. Você recebe duas vezes. Então é instintivo não olhar para o espelho quando nós estamos com raiva. É instintivo, vocês nunca perceberam isso. Então tudo se disfarça. Até os gestos você consegue disfarçar. Mas o olhar você não disfarça. Não disfarça. Tanto que tem uma questão do Livro dos Espíritos que diz assim: o corpo não procede o corpo. Né? Significa o quê? Né? O espírito vem num corpo novo. Ok? Então significa que nada do corpo antigo tem a ver com o corpo novo. O corpo antigo morreu de outras existências. Morreu, voltou para a natureza. É todo um processo da natureza. Okay? Uma nova genética que vai te trazer um outro corpo. Então ele não tem nenhuma ligação com o corpo antigo. Às vezes existem algumas marcas, porque isso faz parte também de um outro processo. Porém existe algo que nós trazemos. Fisicamente nós trazemos. Interessante isso. Fisicamente nós trazemos do corpo anterior o jeito de olhar.
o jeito de olhar. Deu para você entender? Aquela expressão do olhar alegre, ou do olhar triste, ou do olhar raivoso, ou do olhar irritado. Isso, o jeito que é físico, você imprime para esse novo corpo, se você não melhorou, se você não evoluiu. Então, os nossos olhos é um espelho da alma. Tudo que nós estamos sentindo, os nossos olhos estão refletindo. Então, você disfarça tudo, menos o jeito de olhar. Porque os olhos, na verdade, é a nossa conexão da nossa essência com o mundo externo. Com o mundo externo. Então, nós vamos, de alguma forma, projetar para fora tudo aquilo que eu estou sentindo para dentro. Então, tem aquele olhar bondoso, aquele olhar nervoso. Nós percebemos no olhar das pessoas, né, o que elas estão sentindo, não é assim? Só olhando o olhar das pessoas. Para quem não sabe, os animais, principalmente os cachorros, eles olham essa região nossa. Se vocês analisarem isso, eles estão olhando isso daqui de nós. Eles não olham para o resto. Por quê? Aqui eles conseguem identificar como é que você está. Os cachorros fazem isso. Eles nos identificam como nós estamos naquele momento por essa região aqui, ó, dos olhos. O que você faz, você acaba imprimindo o sentimento e ele percebe como é que você está pela maneira que você está olhando para ele naquele momento. Veja, olha como os olhos têm toda essa estrutura emocional e sentimental. Então, na questão dos ciúmes, o olhar do ciumento, a gente começa a perceber também como é que é transferido isso. E ele enxerga, pessoal, coisas que não existem. É uma confusão entre realidade e fantasia. Realidade e fantasia. Então, nós temos ciúmes? Todos temos. É natural? É, mas quando ele está no primeiro nível. Não deixe ele sair do primeiro nível, não deixe. O desconforto vai existir, a dúvida vai existir, natural. Conversa, o mais rápido possível. Tenta ver o que está acontecendo. E se estamos nesse tipo de situação aqui, ó, se nós temos esse comportamento, vamos olhar para dentro de nós, para saber, viu, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Tanto que, uma coisa que eu anotei aqui, deixa eu pegar aqui, ciúmes 7. Onde está a causa dos ciúmes na própria pessoa? A história da pessoa ciumenta. Às vezes é na infância e na adolescência, nós aqui, às vezes pode ter vindo de outras existências. Então é a base da insegurança. Então essa criança ou esse adolescente não teve aquela segurança nessa fase evolutiva dela. Então ela é uma criança, um adulto inseguro. E vai jogar essa insegurança na forma de ciúmes. Entenderam? Isso quando nós já não imprimimos de outras existências, através do MOB, modelo organizador biológico, essa estrutura dos ciúmes em cada célula do nosso corpo físico. Então não é um problema? Não, desde que esteja aqui, ó, no ciúmes zeloso, cuidadoso, sem exagero. Passou do exagero, já começa a mudar de nível. E nós percebemos hoje, né, quantos crimes acontecem por esses dois aqui, ó, paranoico e patológico. O próprio Freud já tinha identificado isso lá em 1920, mais ou menos 1910, ele já tinha identificado que existiam 3 tipos. E o terceiro geraria todo tipo de violência. 100 anos atrás ele já estava falando isso. 100 anos atrás. Porque é uma questão de autoestima. Então, onde está o problema dos ciúmes? Autoestima baixa. Como corrigir isso? Trabalhando a autoestima. A nossa autoestima. Quem que eu sou dentro do contexto? Quando nós nos aceitamos, quem nós somos hoje, quem nós somos hoje, dentro do contexto que nós estamos inseridos hoje, a vida flui. Eu tenho que me aceitar quem eu sou hoje, no contexto que eu estou hoje, fazendo o meu melhor hoje. A vida flui. Quando eu não me aceito, quem eu sou, quando eu não aceito o contexto que eu estou inserido, o que vai acontecer? Conflitos. Conflitos internos, não administráveis, projetados para outro. E o ciúmes é um deles. Entenderam? Ok? Tá bom por hoje? Ciúmes? Sai daqui sem tempo. Só beijinho daí.
O que você faz aí? Que evolução rápida, hein? Instantânea. Então vamos nesse momento só agradecer essa oportunidade de estarmos aqui e pedirmos então mais uma vez que o imenso amor e a misericórdia do nosso Mestre Jesus possa continuar nos abençoando a semana toda, nas lutas, na boa noite.